Olá, pessoal. Boa noite. Vamos esperar nossos amigos irem entrando. Boa noite, pessoal. Pode ir chegando. O pessoal já está entrando. Lá no Facebook tá com legenda, gente, hein? Estou chique, então. O pessoal tá chegando. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje com a Jéssica Viana, que vai fazer uma palestra muito bacana hoje, dando prosseguimento a essa nossa ação, né? Esse nosso projeto das palestras online. Essa é a nossa terceira palestra. Então, quem está visitando a nossa página, conhecendo a gente agora, rola aqui para baixo, que tem mais palestras muito bacanas para poder assistir e divulgar a doutrina, ampliar os nossos conhecimentos e, principalmente, né, o motivo principal de tudo, nos ajudar a fazer com que a gente se aprimore como pessoas e contribuir para a nossa evolução espiritual. Então, vamos começar. Vou abrir os nossos trabalhos com uma prece e depois eu passo a palavra para você se apresentar e iniciar a sua fala, tá bom? Então, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Vamos todos serenar o nosso coração, elevar os nossos pensamentos a Deus. Todos que estão conosco agora ao vivo, ou os que nos assistirão mais tarde, que o Mestre Jesus, Deus nosso Pai, toda a espiritualidade amiga que acompanha os trabalhos da Sociedade Espírita Irmã Lavínia, que se façam presentes, auxiliando-nos na execução deste projeto. Agradecemos pela vida da Jéssica, a disponibilidade dela estar aqui conosco, e que todo esse aprendizado, todo esse raciocínio, tudo que virá, né, por meio desta palestra, venha para contribuir com o nosso crescimento e que essa aprendizagem ela seja toda internalizada nos nossos corações. Então, Jéssica, a palavra está com você. Se você já quiser compartilhar sua tela do PowerPoint, que aí eu coloco ela aqui. Na hora que você quiser compartilhar, eu coloco ela aqui, tá bom? Foi? Foi. Só colocar no modo apresentação. Ótimo. Deu certinho? Então, beleza, vamos começar. Pessoal, boa noite. Meu nome é Jéssica Viana e eu sou voluntária da Sociedade Espírita Irmã Lavínia. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho do Evangelho de Cristo para vocês. Para quem conhece o trabalho que é realizado dentro da Casa de Oração da Irmã Lavínia, sabe a quantidade de benefícios, de bênçãos que recai sobre todos que, de alguma forma, adentram a casa. Então, é com muita alegria que eu faço parte desse projeto, desse novo modelo de palestras online, que eu espero que se consolide, né, e continue, porque dessa forma a gente consegue trazer o Evangelho para mais pessoas e fazer com que mais pessoas também conheçam a nossa casa. E o tema que eu trago hoje, eu trago esse tema com muita alegria, que é um tema que eu adoro falar, é o poder do verbo,
com a passagem de Efésios, capítulo 4, versículo 29. E o porquê que eu trouxe esse tema? Porque nós, enquanto sociedade, também enquanto espíritas, mesmo com todo o estudo e bagagem que nós trazemos, nós não temos real dimensão do poder do verbo. Nós não temos noção do quanto as nossas palavras e do quanto a nossa voz influencia na vida do outro e na vida de nós mesmos. O que nós podemos fazer de bom e também de ruim com ela. Muito tem sido falado, né, foram falados nas palestras anteriores, a respeito da transição planetária para o mundo de regeneração. E não é possível falar da transição planetária e do mundo de regeneração sem falar do poder do verbo. Então, hoje a gente vai refletir sobre algumas questões, sobre será que eu estou usando bem esse poder? Será que eu estou usando bem a minha voz? Será que eu estou usando a minha voz para trazer consolo e para trazer amparo ao próximo? Será que eu uso a minha voz só para fazer fofoca, só para levar o mal? Então, o que a gente vai tratar aqui? O poder do verbo no sentido literal da frase mesmo, como poder sendo aquilo que influencia algo, alguém, o domínio, e o verbo sendo a palavra, a fala, a conversa. Então, é a influência da nossa fala. Isso dentro do Espiritismo. E para isso, eu trouxe para a gente a passagem de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, que ela diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E o que essa passagem traz para a gente? Muito é falado na Bíblia, em toda a codificação kardeciana, e também muitas mensagens dos espíritos para a gente sobre o poder da nossa palavra. Só que, especificamente, a passagem dos Efésios, capítulo 4, versículo 29, ela traz um direcionamento específico, né? Ela traz uma diretriz, porque sabemos que temos o poder da palavra. Então, o que a gente tem que fazer com ele? Olha, não profira nenhuma palavra torpe, somente a que for boa para edificação. E isso é interessante porque já nos mostra o caminho. Ele já fala qual é o poder e já fala o que você tem que fazer com ele. Só que muitas das vezes nós não fazemos. A gente usa a nossa voz, a gente usa o nosso poder de forma a difamar ou de forma leviana mesmo, sem conhecer realmente a grandiosidade que isso tem por trás. E uma história muito importante, muito legal, que a gente traz sobre o exemplo desse uso da palavra, é de uma senhora que ela tinha o hábito de ser muito fofoqueira. Ela fofocava sobre a vida de todo mundo. Até que um dia os amigos próximos dela decidem parar de falar com ela, porque, olha, você conta da vida de todo mundo, você gosta de fazer muita intriga, e isso não é legal. Então, ela se sente muito abatida com essa reação e decide ir à igreja. E ela vai se confessar ao padre e fala: olha, padre, eu estou sofrendo muito porque meus amigos me abandonaram, né? Porque eu conversei sobre a vida deles, falei coisas que não devia, eu não consigo dormir, eu estou com um peso na consciência muito grande devido a isso que eu fiz. E o padre fala para ela o seguinte: olha, para você cumprir a penitência sobre isso que você fez, você vai ter que sair daqui, comprar um travesseiro de penas e espalhar uma pena pelo caminho, pena por pena, até você chegar na sua casa. E depois você volta aqui e me fala se surgiu algum efeito. E ela faz isso, sai da igreja, compra travesseiro de penas e sai espalhando as penas pelo caminho. E dorme em casa, acorda no outro dia se sentindo muito bem e retorna à igreja para falar para o padre que deu certo. Ela: olha, padre, eu agradeço muito, eu já estou me sentindo tranquila, eu estou dormindo melhor, deu tudo certo, muito obrigada pela essa penitência que você passou, que realmente ela foi eficaz. Aí o padre vira para ela e fala: não, você espalhou as penas, então agora você vai lá e vai recolher pena por pena. Aí ela fala: mas padre, não tem como, né? O vento já levou, já varreu, algumas sumiram, não tem como eu recolher todas as penas que eu deixei pelo caminho. E o padre vira para ela e fala: assim são as palavras, né? Uma vez dita, não tem como voltar atrás. A gente pode tentar conversar, mas o que foi dito não se apaga. E assim, a gente tem que pensar das palavras que a gente profere. A gente tem que ter muito cuidado para abrir a boca, né? A espiritualidade mesmo fala: na falta do que dizer de bom, não diga. Porque uma vez dito, não tem como voltar atrás. Muitas das vezes a gente espalha, a gente fala as coisas sem ter certeza do que está levando a outra, sem ter certeza do que está espalhando.
E ainda que a gente tivesse essa certeza, não nos cabe a nós julgar ou espalhar, né? Já diria, não julgueis para não ser julgados. Então, a gente tem que ter essa noção de que as palavras, elas são proferidas, e hoje de diversas formas, através da conversa, através de mensagens de texto. Hoje a gente tem a ferramenta da internet que um texto que a gente coloca, ele é praticamente perpétuo, ele vai ficar ali, né? E a partir do momento que uma pessoa viu, ela pode tirar um print, pode passar para outra, por mais que você apague, aquilo já foi feito. Então, para a gente ter noção de onde que surgiu o verbo, de onde começou o poder do verbo, a gente traz o livro de João, no capítulo 1, o Evangelho de João, versículos 1 a 5, ele fala o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Então, do Evangelho de João, a gente tem o que seria o primeiro uso do poder do verbo. E para nós cristãos, como nós sabemos, o universo ele foi formado com o falar de Deus, com o proferir do verbo, né? E haja luz, e a luz foi feita, e haja vida, e a vida foi feita. Então, a gente tem, muitas das vezes, para nós, na nossa cabeça, que o poder do verbo, ele é algo grandioso, que transcende, que vem de Deus, ou que vem somente de Jesus, ou que vem somente de grandes líderes religiosos, só que nós não nos atentamos que nós também temos o verbo, nós também temos esse poder. Então, João traz para a gente o início do uso do verbo, do poder da fé, que foi a primeira coisa que Deus fez, foi usar o verbo para proferir e para criar o mundo, né? Nós conseguimos atrair o bem e o mal usando as nossas palavras. E a gente pensa nisso de forma pequena, como eu disse, forma pequena na nossa mente, né? De pensar que é algo que só grandes pessoas, ou grandes vozes, ou grandes entidades podem fazer, sem saber que a gente consegue fazer aquilo. E isso é dito em todas as religiões, em todas as vertentes que a gente acredita, né, que a gente ouve falar, várias pessoas dizem isso de formas diferentes, sendo que a gente quer chegar no mesmo ponto. Nós espíritas, nós temos o costume de dizer que pensamento é força atrativa. O evangélico, ele fala que a palavra tem poder. Na literatura, a gente vê diversas vezes passagens de Paulo Coelho falando que quando nós queremos uma coisa e empenhamos força naquilo, todo o universo conspira para que se realize. E de diversas formas diferentes, nós estamos falando do poder do verbo, porque quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue. E a gente se frustra muitas vezes e acha que isso não é real, porque, nossa, eu pedi tanto, eu orei tanto, eu falei tanto e aquilo não aconteceu, e a gente acaba ficando frustrado. Só que nós temos que ter noção na nossa mente, no nosso coração, que às vezes tem coisas que não são para ser naquele momento, não é para ser para a gente naquele momento. Mas nós temos que internalizar sempre o poder das nossas palavras. Quando a gente faz uma oração, quando a gente fala um Pai Nosso, quando a gente pede bênção à nossa mãe, não são palavras jogadas ao vento. A gente está fazendo um pedido, a gente está exprimindo um desejo para o universo, a gente está lançando um pedido a Deus. E Deus ouve. Né? Pode ser que atenda agora, pode ser que atenda na próxima vida, pode ser que não atenda porque aquilo não é bom para a gente, mas isso é ouvido. E a gente tem essa descrença no poder do verbo e no poder das palavras, e isso não é de hoje. Desde a época de Cristo, nós não acreditamos nesse poder e nós não acreditamos na nossa força. No Evangelho de Mateus, na cura do homem endemoniado, né, o pai leva esse rapaz, que é seu filho, aos discípulos de Cristo, e pede que os discípulos o curem, porque ele estava com demônio no corpo, fazia loucuras, por vezes caía na água, por vezes caía na terra, e os discípulos não conseguem curá-lo. Então, eles chamam Jesus, e Jesus diz o seguinte: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com você? Até quando terei que suportá-los? Tragam meu menino. E Jesus fala, até quando terei que suportá-los? Não aguento mais ajudar essas pessoas. Mas até quando eu terei que dar um suporte para um poder que você também tem?
para algo que, se você acreditasse, tivesse fé, uma fé genuína, você conseguiria fazer. Então, ele consegue curar esse menino, né, e ele vai embora, e depois os discípulos retornam e perguntam: Jesus, por que nós não conseguimos curá-lo? Jesus responde: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada vos seria impossível. Então, se nós tivermos fé, nós temos o poder de fazer as coisas acontecer, nós temos o poder de fazer as coisas mudar. Então, a primeira diretriz nós temos, que está em Efésios: não dizer nenhuma palavra torpe, só sair da sua boca aquilo que for para edificação e para que dê graças aos que o ouvem. Mas muitas das vezes nós ainda temos essa dificuldade de, como que eu vou fazer isso? Está muito difícil. Às vezes eu falo alguma palavra torpe. Esse direcionamento é um direcionamento, mas está difícil. E aí a espiritualidade nos ampara mais uma vez, e Chico Xavier tem um texto fantástico, que são os 3 crivos de Sócrates. Né? Esse texto é ditado pelo irmão X e diz o seguinte: certa feita, um homem esbaforido achegou-se a Sócrates e sussurrou-lhe aos ouvidos: escuta, na condição de teu amigo, tem alguma coisa muito grave para dizer-te em particular. Espera, ajuntou o sábio prudente. Já passaste o que vai me dizer pelos 3 crivos? 3 crivos? Perguntou o visitante espantado. Sim, meu caro amigo, 3 crivos. Observemos se tua confidência passou por eles. O primeiro é o crivo da verdade. Guardas absoluta certeza quanto àquilo que pretendes comunicar? Bem, ponderou o interlocutor, assegurar mesmo não posso, mas eu ouvi dizer, então, exato. De certo, peneiraste o assunto pelo segundo crivo, o da bondade. Ainda que não seja real o que julga saber, será pelo menos bom o que queres me contar? Hesitando, o homem replicou: isso não, muito pelo contrário. Tornou sábio. Então recorramos ao terceiro crivo, o da utilidade, e notemos se será útil o que tanto te aflige. Útil? Aduziu o visitante ainda agitado. Útil não é. Bem, rematou o filósofo num sorriso. Se o que tens a confiar não é verdadeiro, nem bom, nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que nada vale em casos sem edificações para nós. Então, aqui, a espiritualidade, esse texto é muito claro no que a gente tem que passar, no filtro que a gente tem que fazer quando a gente fala. Porque, por mais que a gente tenha esse bloqueio com, o poder da palavra é grandioso, mas o poder da palavra não é grandioso para coisas grandiosas, ele é grandioso também para coisas pequenas, para o que a gente fala com o outro, para a fofoca que chega no ouvido do outro. Então, é sempre bom a gente parar e pensar: o que eu estou falando é bom, é útil, é verdadeiro? Não só para mim, mas para o próximo? E se não for, o ideal é não repassar. O ideal é guardar para você. Se não é bom, se não é útil, se não é verdadeiro, você acaba criando uma bola de neve, um assunto que talvez não teria necessidade nenhuma de transformar e de ficar do tamanho que as coisas ficam. E com relação a isso, André Luiz, em Obreiros da Vida Eterna, ele trata justamente sobre o mau uso, na verdade, do poder da palavra. Ele fala o seguinte: é lamentável que se dê tão pouca atenção na Terra ao poder do verbo. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza, dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados. É uma força indireta e de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume direção intencional. Há que ordenar as palavras e selecioná-las, criando-se campo favorável ao serviço do bem. A conversação cria o ambiente e coopera, em definitivo, para o êxito ou para a negação. Então, aí, André Luiz deixa muito claro sobre o mau uso do poder da palavra, para a gente ordenar as palavras e selecionar, criando um campo realmente para o serviço do bem, para a gente ter o êxito ou a negação daquilo. Porque a gente tem o poder da palavra e ele pode ser usado, como eu disse, de diversas formas. Não precisa de ser uma coisa grande, uma cura ou algo do tipo. A gente usa o poder da palavra quando a gente elogia uma pessoa e ela se sente bem. Então, a nossa palavra influenciou na vida do outro.
né? Ele ficou feliz, ele ficou mais animado. Da mesma forma, a gente usa a nossa palavra quando a gente trata mal, quando a gente fala algo que o outro não gostaria ou não queria ouvir, e aquilo deixa aquela pessoa mal. Né? A gente está chegando no final do mês, o mês de setembro, que é um mês conhecido como mês de prevenção ao suicídio, e tanto se fala na conversa, na palavra, e é isso, é o poder de deixar o outro usar o poder da voz dele para dizer o que ele tem a dizer, para sentir, e você também falar e edificar aquela pessoa, não falar uma palavra torpe, mas falar aquilo que vem para o bem. E não só para curas, né, que a gente ora, a gente pede saúde, a gente pede prosperidade, a gente pede bênçãos para a nossa família, e essas orações são ouvidas. E da mesma forma que a gente fala o bem ou o mal pelo outro, aquilo tem um impacto no outro, visível ou não, da mesma forma acontece conosco. Quantas das vezes nós não dizemos coisas que nos colocam para baixo, que nos colocam numa situação que não nos é favorável? E muitas das vezes a gente acha que é sem perceber. Eu tenho um exemplo disso muito claro, que há uns anos atrás eu queria mudar algumas coisas na minha vida, né? E eu estava muito insatisfeita com algumas coisas. Então, durante um ano, eu fiz uma preparação para que uma mudança ocorresse. Então, assim, durante esse ano, meu ano foi focado em realizar uma mudança que na minha vida me deixava infeliz. Então, eu fiz diversas coisas e quando chegou o dia, eu estava extasiada e ansiosa e temerosa pelo que poderia acontecer. Só que chegou nesse dia que eu tanto ansiava e eu obtive um não. Mas não assim, não, Jéssica, não vai acontecer nunca. Era um não agora. Vamos adiar e vai acontecer depois. Só que aquilo me abalou de tamanha forma que eu, realmente, de chata que eu já sou, geralmente eu fiquei insuportável no dia. Eu praguejei literalmente o dia inteiro. Eu reclamei, eu falava, nossa, nada dá certo na minha vida é muito ruim. E fiquei durante todo o dia reclamando. Como não tinha dado certo o que eu queria fazer, na época eu estudava à noite, né, na faculdade, fui para aula, reclamando todo o caminho, porque as coisas não davam certo. E cheguei lá, era uma palestra. E como eu estava nessa vibe de realmente uma vibe pesada de ai, nada dá certo, e eu reclamo porque eu faço as coisas e as coisas não acontecem da forma que eu quero. Eu falei, vamos embora. Na época, meu pai me buscava na faculdade. Nesse dia, como eu saí mais cedo, uma amiga minha resolveu me levar. Só que eu estudava, para quem não sabe, eu estudei numa instituição religiosa, numa instituição evangélica. E no horário que eu estudava, que é o horário noturno, nós tínhamos, eram ministradas aulas de direito e aulas de teologia. Né? Teologia é o estudo de Deus e o estudo bíblico. Então, eu saindo mais cedo da aula, um rapaz da aula de teologia me parou, que eu não conhecia, não conheço, na verdade, porque a gente só teve esse encontro, e ele parou e falou, olha, eu preciso falar com você. E eu assustei, né, porque eu não conhecia, falei, ok, aí ele virou para mim e falou o seguinte, ele falou, olha, eu sei que você está infeliz, mas nós trabalhamos pelo seu amparo, nós chamamos. Mas você precisa aprender que as coisas não acontecem como e quando você quer. E aquilo, assim, minha amiga ficou chocadíssima, todo mundo que passou olhou estranho, mas eu senti. E eu entendi a mensagem, assim, na hora caí aos prantos, porque foi a primeira coisa que me passou na cabeça. Quão negativo foi o que eu proferi ao longo de todo o dia para ser necessária uma intervenção dessa? Então, a gente não tem noção do quanto que a gente fala impacta não só na nossa vida material, mas também no trabalho dos espíritos que eles fazem para o nosso bem, entendeu? Então, aquilo foi, para mim, a maior prova de que a gente realmente não deve praguejar e que a gente deve agradecer muito. Tanto que eu cheguei em casa falando, olha, as coisas absurdas que eu falei ao longo de todo o dia, sendo que tem uma casa, tem comida para comer, tem uma cama para dormir, não tem nada me faltando, não tem nada a reclamar. E eu passei o dia todo reclamando como se fosse alguém que não tivesse nada. Então, nós temos que estar sempre atentos ao poder da nossa palavra, que a gente emana para os outros e para nós mesmos. No Evangelho de Lucas, salvo engano, não, mentira. Evangelho de Mateus, perdão. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele fala: seja, porém,
o vosso sim, sim e o não, não, pois o que passa daí é obra do maligno. Então, quando a gente fala, que a gente tem a certeza do que a gente está falando, que a gente tem a certeza que aquilo vem do nosso coração. Porque muitas das vezes a gente fala, eu falei sem pensar, mas a gente não falou sem pensar. Se você falou aquilo, em algum momento você pensou e guardou aquilo no seu coração. Então, a gente tem que aprender a ser filtro e não esponja, né? A filtrar as coisas que vão ficar com a gente, que a gente vai passar para o outro, que de certa forma vão atingir a nós mesmos, o que a gente vai deixar aí. Porque seja o vosso sim, sim, o vosso não, não é ter certeza do que você vai falar. Porque quantas coisas também acontecem pelo que não foi dito. Um exemplo fantástico disso é que a maior prova de vulnerabilidade de Pilatos foi o silêncio da omissão. Ele escolheu não falar, ele escolheu não usar o poder do verbo dele e deixar a outras pessoas. Então, ele foi omisso. E para nós que somos espíritas, a gente sabe que o meio termo não é ok. Entendeu? Ou nós fazemos o bem, ou nós não fazemos, né? Tem pessoas que fazem o mal, mas o fato de você não fazer o mal não significa que você está sendo bom. E foi dito, né, na palestra anterior, que tudo bem, a gente quer um 10, e talvez a gente não consiga um 10 nessa vida, se a gente conseguir um 6, ótimo, se a gente conseguir um 8, ótimo, se a gente conseguir um 7, ótimo, mas o que a gente não pode é ficar parado no mesmo lugar. O que a gente não pode é não usar esse poder que é tão forte e que é tão real e deixar ele passar despercebido. E que a gente saiba sempre selecionar o que a gente vai fazer, usar a nossa palavra para o bem, né? Que a vossa boca saia edificação. E o que quer dizer isso? A minha mãe, ela sempre fala de um professor de português que ela tinha, e eu acho essa fala interessantíssima. Esse professor, ele falava o seguinte: o importante é se comunicar. Isso um professor de português falando. E ele falava que o importante é se comunicar, não no sentido que você tem que usar o português mais correto, a melhor das gramáticas, ou ter a melhor fluência verbal do mundo. Mas o importante é se comunicar no sentido de que o que eu fale, o outro entenda. Porque muitas das vezes nós somos arrogantes ao ponto de dizer a seguinte frase: quantas vezes nós não pensamos nisso? Eu sei o que eu falei, o importante é o que eu falo, o que o outro entende não é minha responsabilidade. Mas será que não é? Se eu sei que eu tenho o poder de influenciar o outro para o bem ou para o mal, de deixar o dia do outro melhor ou ruim pelo que eu falo, será que eu não tenho responsabilidade pelo que o outro entende? Se eu falei algo e o outro entendeu outra coisa, a comunicação não foi feita. Então, muitas das vezes a gente fala, o outro não entendeu, mas muitas das vezes nós não estamos nos fazendo claros. Nós não estamos exprimindo a melhor forma do que nós queremos dizer. E isso serve, assim, para tudo. Eu não converso com ela porque ela é rabugenta. E às vezes você não é rabugenta. Mas qual que é a imagem que você passa? O que você passa quando a pessoa te escuta? Quando ela fala? Porque é muito difícil também a gente, a pessoa tem que me conhecer a fundo, às vezes a pessoa não tem aquele tempo, não tem aquele contato no correr do dia a dia, e será que a impressão que a gente quer passar para outra pessoa, ou será que a impressão que a gente quer passar de nós mesmos é que nós somos pessoas rabugentas, ou pessoas de difícil convivência? Porque nós não somos, né? Na realidade, todo mundo tenta ser todo dia a melhor versão de si mesmo, nem sempre a gente consegue. E a gente tem essa oportunidade diária também, que é do nosso livre-arbítrio, que a gente não deve pensar no nosso livre-arbítrio como algo fechado, como, hoje eu decidi fazer o bem, eu sou bom, ou eu fiz uma escolha ruim, eu vou ser mal o resto da vida. Não é assim que o nosso livre-arbítrio funciona, graças a Deus, né? O nosso livre-arbítrio, ele funciona todos os dias. Todos os dias eu tenho a opção de fazer o bem ou o mal, e diversas vezes ao dia, não só uma vez por dia. Então, a gente tem que agradecer sempre a Deus, sempre, as oportunidades que nos são dadas e usar sempre o nosso poder, da nossa fluência, da nossa voz, para o bem. Porque o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca, né? O coração, a boca fala que o coração está cheio, e isso é verdade. Então, pensemos antes de falar. E pensemos, já diria,
né? Chico Xavier falava tão bem, vamos colocar água na boca e parar um pouquinho, vamos passar pelos 3 crivos, é bom, é útil, é verdadeiro? Então vamos falar, se não for, vamos guardar para a gente, mas guardar assim, não para sempre, né? Porque tudo bem, nós não somos perfeitos, e os pensamentos ruins, às vezes, eles chegam e vão chegar naturalmente para qualquer pessoa, mas que eles cheguem e não fiquem, né? Que a gente saiba filtrar, que a gente saiba selecionar. Bom, no livro Pão Nosso, Chico Xavier, editado por Emmanuel, ele traz algumas citações, algumas passagens bíblicas, e depois Emmanuel faz certos comentários. E no item 170, que é chamado A Língua, ele traz a seguinte passagem do Evangelho de Tiago, capítulo 3, versículo 6. A língua também é um fogo. A gente fala muito que a língua é o chicote do corpo. E Emmanuel faz o seguinte comentário. A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola aos companheiros. O início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade, permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. A língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas. E por isto mesmo, vemos-la à frente de quase todos os devarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, a míngua de humildade e amor. Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam, em muitas ocasiões, da conversação dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem ha consolado e edificado seus irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chega a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? E isso é um convite maravilhoso, é um convite que eu faço a mim mesma e um convite que eu faço também a vocês. A Ju, semana passada, também falou do conhece-te a ti mesmo. Ela trouxe uma proposta de Santo Agostinho, falando que quando nós nos deitarmos, nós questionarmos se ninguém tiver um motivo para de mim se queixar, né? Para de nós se queixar. Então, fica o convite de à noite também a gente deitar e perguntar se a gente fez o uso da nossa língua, o uso do nosso verbo, da forma que Jesus fez. Porque Jesus, ele alterou completamente a filosofia existencial vigente no plano dele, mais de 2.000 e agora 20 anos. E daqui centenas e centenas de anos, Jesus vai continuar sendo falado. E Jesus, ele alterou pela fala. Jesus contava histórias, Jesus contava parábolas, Jesus ensinava através do verbo. Então, quando a gente iniciou a nossa conversa de hoje, a gente falou lá atrás, né? E no início era verbo. E João termina o capítulo 1 do seu evangelho dizendo o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nós que somos verbo e somos carne, sejamos a glória do unigênito do Pai da mesma forma. Utilizemos o nosso verbo, a nossa língua, para trazer edificação ao outro, e não só a palavra torpe. Né? Que isso não aconteça hoje, talvez não amanhã, mas que a gente saiba parar, pensar e nos questionar: o que eu estou falando é bom, é útil, é verdadeiro? E assim a gente pode seguir a nossa caminhada para a evolução. E é isso, pessoal. Voltamos? Voltamos. Não estou te ouvindo. Olá. Voltamos. Muito bom. Aqui nós estamos com muitos elogios, todo mundo elogiando bastante.
Jéssica. Acho que a Jéssica caiu. Só deixar um recadinho para ela voltar. Só mandar para ela voltar. Pronto. Mandei um recadinho para ela voltar, porque a conexão dela caiu. Mas assim que ela conseguir reconectar, aí. Vou colocar ela de volta. Já vai voltar agora aqui. Bom, voltou. Voltei. Isso, deu certinho. Bom, como estava te falando, estamos com muitos elogios aqui, o pessoal está gostando muito, adorando a aprendizagem, né? Tudo que foi falado na palestra. Acho que você tem só que abaixar um pouquinho o seu som para não dar retorno. Tá. Peraí que eu vou pôr o fone. Isso. Bom, você estava falando tanto sobre o poder da palavra, e eu me lembrei de uma situação do Chico, que o Chico vivenciou. Foi uma situação em que o Chico precisava de trabalhar, que ele estava um pouco atrasado, e uma pessoa o parou para poder conversar com ele. E do livro de histórias de Chico Xavier, a história que se chama Vá com Deus. Então, eram 8 horas da manhã de um sábado de maio. Chico levantara-se apressado, dormira demais. Trabalhara muito na véspera, psicografando uma obra erudita de Emmanuel. Não esperara a charrete. Fora mesmo a pé para o escritório da fazenda. Não andava, voava, tão velozmente caminhava. Ao passar de frente à casa de Dona Alice, esta o chama. Chico, estou esperando desde as 6 horas. Desejo-lhe uma explicação. Estou muito atrasado, Dona Alice. Logo na hora do almoço lhe atenderei. Dona Alice fica triste e olha o irmão, que retomara os passos ligeiros ao caminho do serviço. Um pouco adiante, Emmanuel lhe diz: Volta, Chico, atende a irmã Alice. Gastará apenas 5 minutos que não irão prejudicá-lo. Chico volta e atende. E aí ela fala: Sabia que você voltava. Conheço o seu coração. E pede-lhe explicação como tomar determinado remédio homeopático que Dr. Bezerra de Menezes tinha receitado, por intermédio do próprio Chico. Atendida, ela fica toda alegre e se despede. Aí ela fala: Obrigada, Chico, Deus lhe pague, vá com Deus. E o Chico parte apressado, querendo correr atrás do tempo que ele perdeu atendendo a Dona Alice. Quando ele está mais para frente, mais ou menos uns 100 metros, Emmanuel fala com ele. Para um pouco e olha para trás e veja o que está saindo dos lábios de Dona Alice e caminhando diretamente para você. Chico para, olha e vê uma massa branca de fluidos luminosos saindo da boca da irmã, que foi atendida, e encaminhando-se para ele e entrando no corpo dele. E aí Emmanuel fala: Viu, Chico, o resultado que obtemos quando somos serviçais, quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos? E concluiu: Imagine se, ao invés de vá com Deus, ela dissesse magoada: vá com o diabo. Dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes, como cinzas, ciscos, algo pior. E Chico, andando agora naturalmente, sem medo de perder o dia, sorri satisfeito com a lição recebida, entendendo em tudo e por tudo o serviço do Senhor, refletido nos menores gestos, com os nomes de gentileza, tolerância, afabilidade, doçura, amor. Ou seja, olha o poder da palavra. A palavra de gratidão, o vá com Deus que ela disse, levou um fluido
radiativo que chegou diretamente no Chico. Então, imagina a palavra negativa sendo proferida. Exatamente. Aí, vários exemplos de poder da palavra, né? E sendo todo pensamento direcionado a Deus, uma oração, não é algo que toma o nosso tempo. Realmente, era 5 minutos de Chico. E olha a oportunidade que ele perderia, né? Em benefício próprio, porque ele ajudou ela, mas na verdade ele também foi ajudado. Exatamente. E o poder do que emanou a palavra dela. É uma palavra de... Ela abençoou Chico e ele recebeu esse fluido diretamente. Né? Porque, assim, as palavras, elas vão criar essas imagens vivas que vão se desenvolver e aonde elas forem plantadas, né, onde elas forem semeadas, elas vão crescer. Exatamente. Então, olha o poder do que a gente fala, de como a gente fala. De como a gente fala, do que a gente atrai. Exatamente. Outra coisa, né? O Paulo também, em outra carta, ele até fala: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Com certeza, gente. E as cartas de Paulo são fantásticas, né? Eu sou suspeita. Elas trazem lições, assim, enormes, imensas, e a gente pensa que muitas das vezes a gente falando bem para o outro, a gente está fazendo bem só para a gente, mas esse dos exemplos, assim, de Chico, de Paulo, mostra perfeitamente como não só a nós, ao outro também, né? O que a gente dirige de bom, o que a gente emana de bom, vai refletir na nossa vida, na vida do nosso irmão, e isso cria uma corrente de bens infinita. Sim. E a questão, né, do que a gente fala. Eu já até ouvi uma palestra uma vez que disse que espírita não faz fofoca, faz, dá uns conselhos fraternos. Umas observações. Mas a gente não pode se enganar. Exatamente. Não adianta a gente querer revestir isso com uma palavra mais bonita, sendo que no cerne, né, é uma atitude que não deve ser levada para frente, que é a fofoca, que de nada tem de bom, gente, é passar pelo crivo. É bom, é útil, é verdadeiro. Se não for, não precisa ser pra gente, não. É pro outro, é bom, é útil, vai ser... Porque pode ser verdade, pode ser uma fofoca que tem um fundo de verdade, olha, eu fiquei sabendo, porque eu vi falando, mas não vai ser útil, não vai ser bom, ainda que seja verdadeiro, não passe para frente. Né? E a situação é aquela, né? Não edifica, não promove o bem para si mesmo ou para o próximo, então não vale a pena. Na verdade, Exatamente. quando você participa desse tipo de conversações, né, você está inundando o seu psiquismo de uma energia vibracional que é muito baixa, que não vale a pena, que não vai trazer nada para benefício de exatamente ninguém. Então, por isso é que a gente tem que realmente se vigiar, né? Vigiar a forma com a qual a gente está realmente se expressando, o que a gente está trazendo, o hábito, às vezes vai até pro hábito, igual você falou, de reclamação, de ficar praguejando, isso não vai mudar em nada o que você está vivendo. Exatamente. O seu mau humor, a sua impaciência, isso não vai modificar em nada a sua situação. E principalmente porque, vindo de nós, da doutrina espírita, a gente tem uma responsabilidade um pouco maior. Sim. Como se fala em todas as palestras, muito será cobrado a quem muito foi dado. E reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras. Então, a gente tem que ter uma postura que realmente seja condizente com o que a gente vem aprendendo. Então, essa mudança de paradigma, né, da forma de ser, de uma coisa boba, né, um comentário maldoso aqui, outro ali, é algo que realmente a gente tem que reformar em nós mesmos. Exatamente. São atitudes que a gente tem que aprender a podar, porque muitas das vezes sai do automatismo.
Mas é importante a gente lembrar sempre que a prática cria o hábito. Então, se a gente praticar sempre falar o bem, sempre pensar positivo, a gente cria o hábito cria o costume cria o automatismo. Então, quando você vê, você está fazendo. Né? É aquela coisa automática. Entrou um idoso, levantei. Excelente. É aquela coisa Tá automática. falhando. Oi. Agora voltou. Tinha falhado para mim. Agora eu tô te ouvindo normal. Eu estava falando do automatismo, da gente aprender a praticar sempre o bem, né? Porque a prática, quando a gente pratica, a gente cria aquele hábito, o hábito cria o costume vai criar o automatismo. Daqueles atos simples, gestos simples, por exemplo. Então, idoso no ônibus, levantei. Então, eu tenho aquele automatismo porque eu pratiquei. Então, quando a gente pratica sempre pensar o bem, sempre vibrar positivo, isso é uma coisa que vai se tornando automática. Claro que todo mundo tem altos e baixos nos nossos dias, nós não somos perfeitos, estamos a caminho de evolução, mas é praticar sempre, tentar, se não der hoje, amanhã tenta de novo, se não der, tenta de novo e continua tentando, porque não pode parar. Exatamente. E como você mesma citou, né? A boca fala do que o coração está cheio. Evangelho. E não adianta. Tudo que a gente fala, em algum momento, já passou realmente pela nossa mente. Não tem como. Exatamente. Tudo começa na mente. E por isso é que a gente precisa de, às vezes, educar a palavra é educar a própria mente, educar o coração. Por isso, a necessidade de estar sempre revisando. E a reforma íntima, ela é o caminho para isso. É o caminho, é o conhecer a si mesmo, né? Que a Ju também falou semana passada. Exatamente. Então, assim, por onde que a gente passe, que a gente realmente seja luz, né? Que a gente deixe algo de bom nas outras pessoas, porque com certeza, né, iluminar, ser luz, não é na verdade, é o que você deixa no outro. Isso é que é realmente você iluminar, você ser luz na vida das pessoas. Exatamente, é o que fala o Evangelho de João, né? Que o Verbo trouxe luz às trevas. Então, é a gente utilizar o nosso poder para o bem, realmente para ser luz. Excelente, meu bem. Alguma consideração final? Alguma coisa que você gostaria de falar? Ah, agora apareceram aqui as falas do chat. Muito bom. Aqui. A Lucy está falando sobre a lição 52 do livro Palavras de Vida Eterna, que é o que está aqui para eu fazer a leitura final. Exatamente. Mas pode fazer a sua consideração. A gente tem um comentário aqui que fala que difícil é não estourar às vezes. Difícil é não falar, não pôr para fora, né? A gente ser explosivo e aí falar coisas das quais a gente realmente se arrependerá depois. Exatamente. E é nisso que a gente tem que achar o nosso ponto de equilíbrio, né? O meio, balancear a situação, porque não adianta a gente estourar com outros que não vai fazer bem, não adianta a gente guardar e ficar com aquilo preso, porque tem gente que se não fala, fica com aquilo preso, que vai nos fazer mal. É realmente filtrar, saber o que vai ser bom, vai ser útil, não vai? Então, vou fazer uma oração por aquela pessoa, né? Vou emanar pensamentos positivos, vou fazer uma oração para mim mesmo, para que isso saia de mim, para que eu não toda, né? Realmente, tem que achar o ponto de equilíbrio, porque os dois extremos não dão certo. Acho que eu tenho 2 conselhos para isso. Um é a água da paz, do Chico. Água da paz, lembra dessa história também? Segura ela na boca até passar vontade de falar bobagem. Exatamente. E eu acho que a outra que é infalível, que não serve só para um momento como esse, em que você precisa de se segurar para você não explodir, para não falar coisas indevidas, ou que você precisa de se vigiar para não cair em más conversações, para que você realmente não contribua para a falência, né, do próximo. Pede ajuda a Jesus, pede ajuda à espiritualidade amiga, nunca vai falhar. Tem uma história que diz,
Exatamente, a ajuda sempre vai vir. E é aquilo, a espiritualidade não espera que nós sejamos perfeitos. Eles Sim. sabem que nós não somos. Exatamente por isso é que a gente está aqui. Mas o que a gente precisa de fazer é o esforço. O mínimo esforço, a mínima vontade no caminho do bem já é o suficiente para a gente ter a ajuda, vencer o concurso dos bons espíritos e eles estarem conosco. Mas diz que o Chico sempre, todo dia, ele pedia desculpas e falava: Jesus, eu estou aqui de novo, me auxilia. Então, assim, se o Chico fazia isso, Imagine nós. exatamente. Então, É aquele, pede, eu pede. estou aqui Eu de brinco novo. que tem dia que eu tô igual o cego de Jericó, que eu fico: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Mas é isso, pede ajuda para ele. Eu acho que Sim, isso é o segredo. Pede ajuda, que a ajuda sempre vem. Não tem prece que fique sem resposta. com Nunca certeza. terá. Pode não ser a resposta que a gente quer, mas resposta tem. Sempre. Exatamente. O importante é a gente ter o auxílio deles, né? Querido, então agora sim, faça suas considerações finais, que aí a gente vai fechar com a lição 52 do livro Palavras de Vida Eterna, que a Lucy estava juntinho com a gente aqui, ela até citou. Bom, eu queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui nessa plataforma, pedir por todos os meus familiares, né, por todo mundo que estava acompanhando essa palestra, que a gente consiga colocar um pouco em prática do que a gente vem aprendendo, que a gente vem se esforçando, né, nesse caminho para a evolução. Convidar todos também que não assistiram as outras palestras anteriores, que assistam, que conheçam um pouco, não só das palestras, mas do todo o conteúdo que tem dentro do Facebook da Casa da Irmã Lavínia, que mostra, eu acho que talvez 1% do trabalho que é feito dentro da casa, que é enorme, que é gigantesco, que ampara diversas pessoas, diversas famílias, diversos espíritos. E agradecer realmente a oportunidade de espiritualidade e a casa por esse espaço. Excelente. Muito bom. Bom, então, o livro Palavras de Vida Eterna, lição 52, Palavra Falada. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis. Jesus está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 17 e 18. A palavra é vigoroso fio da sugestão. É por ela que recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade na tradição oral, mas, igualmente com ela, recebemos toda espécie de informação no plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. Por isso mesmo, se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves, porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. No templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos, apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas alusivas à conduta dos outros, opiniões diferentes nesse ou naquele assém. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo. Solucionados os problemas ou agravando-lhes a estrutura. Por tua resposta, converter-se-á o bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Saibamos, assim, lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina e, conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz.
Linda. Muito bom. Excelente. Então, meus amigos, muito obrigada a todos. Compartilhem, mandem, né, esse vídeo para várias pessoas poderem assistir também. E estaremos aqui na semana que vem de novo. Muito obrigada e obrigada, Jéssica, mais uma vez. Obrigada. Obrigadinha. Tchau, pessoal.